Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. O título dessa mensagem é o preço do discipulado. O preço do discipulado. Muito se fala sobre crescimento de igreja, mas pouco se fala sobre um aprofundamento da igreja. Existe um igrejamento sem novo nascimento. Existe um movimento de grandes cultos e manifestações de conferências e eventos, mas com poucas pessoas com um relacionamento real, profundo com Jesus Cristo. E isso não tem como não ser por meio do discipulado. Quando lemos os textos bíblicos, vemos que Jesus Cristo deu ênfase no discipulado. Eu já disse aqui, vou repetir, que na verdade um único sermão de Jesus Cristo relatado nos evangelhos é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Os outros momentos foram interações de Jesus com as pessoas, contando parábolas, em situações que ele foi interpelado por perguntas. Parece um sermão, mas na verdade foram conversas, situações em que geradas por Jesus ou pelas pessoas, nas quais o próprio Jesus usa como estratégia para levar a palavra e o evangelho ao coração dessas pessoas. Me parece bem claro que Jesus deu muita ênfase no discipulado, na vida após vida. Jesus não veio e construiu um templo em Jerusalém e chamou as pessoas para ouvi-lo todo o domingo. Jesus ele passou pelo mar da Galileia e chamou 12 e falou assim: venham e me sigam e eu vos farei pescadores de homens. Parece muito claro para mim e para você que Jesus sempre deu a ênfase no discipulado. E discipulado, eu não estou falando apenas de um estudo bíblico, não estou falando de um currículo qual eu e você seguimos. Eu estou falando de uma vida que é derramada em outra vida. Eu estou falando da vida de Cristo sobre a nossa vida. E hoje nós vamos ver esse preço do discipulado. Quando lemos o texto de Lucas capítulo 9, você já deve ter aberto, a partir do versículo 57 até o versículo 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Segundo os valores da nossa sociedade, parece que Jesus é bem contracultural, né? O evangelho, o cristianismo não é algo assim, que tem um lindo cartão de visitas. O evangelho puro e simples bíblico não parece ser muito atrativo. Os marqueteiros do nosso tempo certamente falariam para Jesus: olha Jesus, o seu discurso é muito radical, é muito duro. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas têm que se sentir confortáveis, senão elas não vão te seguir. Hoje o seu discurso teria que ser um pouco mais aplacado. Quem sabe você começar assim, venham, me sigam e continuem do jeito que vocês estão. Quem sabe Jesus, eu poderia ter um slogan assim, o seguinte: se faz sentido para você, faça. Se lhe faz feliz, continue seguindo. Se você sente isso, faça porque é certo. Não importa as verdades, não importa a verdade que você nutre no seu coração. Jesus, esse seria um slogan muito mais adequado para a sociedade que vivemos. Certamente a sua igreja estaria cheia, lotada de pessoas. Certamente você seria seguido por milhares, quem sabe milhões de pessoas nas suas redes sociais, porque você teria um discurso que o coração das pessoas quer ouvir. Eu vejo aqui Jesus que ele não tem nenhuma demanda, nenhuma pressão pela demanda do coração das pessoas. Pelo contrário, nós vemos aqui situações de pessoas que falam: eu quero te seguir, eu vou te seguir para onde você for. E Jesus fala assim: ei, pera, passos para trás. Existe um preço a ser pago, existe
há algo a ser feito, existe algo a ser pensado. Então aqui eu vejo que Jesus não se aproveita de um idealismo das pessoas. Ele não é um aproveitador, ele não usa da sua influência com uma influência manipulativa. Ele não faz isso. Em vez disso, Jesus os adverte sobre os sacrifícios que ocorrerão se eles o seguirem. Jesus em nenhum momento, ele não trouxe advertências. Ele diz, olha, venham, me sigam e os farei pescadores de homens. Tem uma missão para você. Não é, venham, me sigam e terão todos os benefícios da vida. Ele em nenhum momento fala, venham, me sigam e a conta bancária de vocês vai aumentar, aumentar, aumentar. Venham e me sigam e todos os seus problemas desaparecerão como um passe de mágica. Não, ele deixa bem claro. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus e o cristianismo mostram que ele não tem atenção às carências do ser humano. Agora eu e você somos diferentes. Geralmente nós queremos atender às necessidades das pessoas, somos pressionados a isso. O que as pessoas vão pensar se eu falar assim? O que as pessoas vão pensar se eu não as tratá-las e entendê-las e assim por diante? Jesus, ele vem e fala sobre o que é realmente o cristianismo. E ele declara que cristianismo é e tem que ter a presença de discipulado. E quando eu falo de discipulado aqui, eu não estou falando de alguém que te pegue necessariamente e te conduza aos passos. Isso tudo é importante, são ferramentas. Mas ele está falando que ele é o conteúdo do discipulado. Jesus Cristo é o nosso currículo. Jesus Cristo é o nosso método. Jesus Cristo deveria ser o nosso discipulador direto. Jesus Cristo deveria ser o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso modelo do qual nós precisamos nos conformar a Ele, não o mundo, mas a Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos um alvo. O alvo de como sentir, como agir, como pensar. Então Jesus Cristo deveria ser o nosso alvo maior do discipulado. Há um dito antigo que os discípulos falavam para os seus rabinos naquela época, porque quando um mestre, um rabi, chamava as pessoas para serem seus discípulos naquele tempo, eles eram convidados, mas eles precisavam passar por um teste. Então o rabi, o mestre, ele tinha um certo tipo de interpretação da lei, ele olhava a lei, tinha interpretações, e haviam vários mestres com interpretações um pouco diferentes. Então, se eu quisesse ser discípulo daquele mestre, eu precisava entender muito bem a interpretação que ele tinha para a lei, porque ele faria algumas perguntas e eu teria que respondê-las bate pronto. Perguntas que mostrariam que eu estou apto a ser um discípulo daquele mestre. Então as pessoas faziam aquelas perguntas, e se eu estivesse apto, eu seria um discípulo. E daquele dia em diante, eu seguiria aquele mestre, seguiria caminho afora. Essa ideia de seguir pelas estradas da Galiléia empoeiradas, os seus discípulos sempre ficavam atrás e o mestre alguns passos à frente. E os seus discípulos queriam não só saber o que passava pela mente do mestre, mas queriam imitar o mestre. Então, se o mestre pisava com o pé direito aqui, cada discípulo poderiam e queriam, se possível, pisar nas próprias pegadas do mestre naquela caminhada da Galiléia. Tal era a intenção de serem iguais ao mestre. Então há um ditado naquela época que dizia que você seja coberto pela poeira do seu mestre. Porque quando o mestre andava, os discípulos atrás, aquelas ruas empoeiradas, certamente os seus discípulos ficariam sujos da poeira que o mestre deixava. Mas esse ditado tem muito mais a ver, muito mais profundidade do que apenas poeira que sujava os discípulos. Era ser contagiado, inspirado pelas ações, pensamentos daquele mestre. Se eu e você pudéssemos trazer isso para os nossos dias de hoje, eu e você deveríamos estar cobertos pela poeira de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz, como Ele pensa, como Ele age, como Ele quer que eu e você nos tornemos. O problema é que existe um distanciamento a isso. Eu e você não procuramos mais sermos discipulados por Cristo. Eu e você lemos muito pouco a palavra de Deus. Apesar de que a geração Z
tem se despertado para a leitura da palavra. Nunca se vendeu tantas Bíblias para essa geração como na época de hoje. A juventude que está vindo está tendo um renascer para as Escrituras. As estatísticas mostram que nos Estados Unidos se vendeu mais de 50% a mais de Bíblias do que a geração anterior, para essa geração nova. Existe uma geração com fome da palavra de Deus. Eles estão sendo transformados pela simples, e eu digo simples não pela simplicidade, mas por apenas a leitura da palavra de Deus, que já deveria ser suficiente. Quantas vezes um pastor vem aqui e estraga a leitura da palavra de Deus? Como? A palavra de Deus por si só já fala. E às vezes a gente, na tentativa de fazer um sermão em cima daquela poderosa palavra, acabamos estragando o que foi acabado de ser lido. Mas a palavra de Deus é poderosa para transformar o nosso coração. Nós temos deixado a oração de lado, que é outro princípio do discipulado. Oração é falar com Deus, abrir o nosso coração, não só comunicar, mas ouvir Deus. Então, nos deixamos de ser discipulados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nos acolhemos dentro de uma comunidade, e nos escondemos nela. Não importa o tamanho dela. Eu estava ontem em Telêmaco Borba, em igrejas menores, começo da semana em Cianorte, em igrejas menores, e todas elas têm os mesmos problemas. A questão não é o tamanho da igreja, a questão é o nosso coração, a disposição em realmente estarmos aptos para sermos transformados por Deus. Porque o fazer de uma igreja pode fazer com que eu me esconda atrás das conquistas dessa comunidade, dizendo, olha só como que eu também faço. Eu já disse aqui, certa vez, que a torre de oração, e como foi dito aqui, tem irmãos lá orando, pode ser um salvo-conduto para que eu e você não oremos. Porque, apesar disso tudo, temos irmãos que estão orando por nós. Mas não, a torre de oração deveria ser uma inspiração para que eu ore ainda mais. Porque existem irmãos orando por mim, por tantas necessidades. Então o discipulado deveria ser um mergulho em Deus, em Jesus Cristo. Há um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor lutou contra o nazismo. Em um dos escritos dele, chamado Custo do Discipulado, ele fala a seguinte frase: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Permanece uma ideia abstrata, um mito que tem um lugar para a paternidade de Deus, mas omite Cristo como Filho vivo. Há confiança em Deus, mas não há comprometimento com Cristo. Eu quero as benesses de Deus, mas eu não me comprometo em seguir a Cristo. Existe um preço, o discipulado existe um preço. Deveríamos fazer essa pergunta: se Jesus é quem ele diz ser, o que então significa seguir a Cristo? E aqui nós vamos ver que seguir a Cristo tem um preço, o preço do discipulado, qual Jesus diz, e eu quero destacar aqui 3 ideias que eu entendo desse texto. Primeiro, é que o discipulado com Cristo Jesus estabelece uma nova prioridade de vida. Mas não só uma prioridade de vida, também nos faz encontrar uma nova identidade. Mas não só uma nova prioridade, uma nova identidade, mas também nos faz viver numa nova fonte de amor do nosso coração. Então, primeiro, uma nova prioridade. Quando vemos aqui, o primeiro homem aqui do texto que lemos, ele fala, olha, eu vou segui-lo por onde quer que eu for, onde quer que o Senhor for, pode contar comigo, estarei contigo. E aqui Jesus mostra essa nova prioridade. Ele fala, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há um custo para você me seguir por onde eu for. É como se Jesus estivesse dizendo, não há nada de errado com o que você acabou de dizer, parabéns. Mas eu percebo que uma atitude errada por trás de sua declaração. Você realmente sabe que tipo de Salvador eu sou? Você realmente sabe que tipo de Senhor eu sou na sua vida? Não sou do tipo que reúne eleitores, que reúne exércitos e depois vai triunfar. Eu não sou desse tipo de Senhor. Eu sou um Salvador que salva por ser condenado. Eu sou um Salvador que salva por meio da morte, por dar a minha vida para muitos serem salvos. Então você está disposto a perder essas coisas? Você está disposto a perder coisas
por mim? Você está disposto a colocar a minha vida antes de tudo que você tem ou que você sonhe em conquistar e ter? Para o segundo e o terceiro homem, o segundo ele fala: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O outro: me permita antes que eu despeça das pessoas da minha casa. Sepultar e despedir. Esses parecem ser filhos que estavam preocupados em deixe meu pai morrer, então, depois dessa data, depois desse acontecimento, eu posso te seguir. Assim como muitos de nós damos prioridade aos nossos planos em detrimento do chamado de Deus. Quando vemos Jesus chamando os seus discípulos, eles largaram tudo e seguiram depois de uma semana? Imediatamente, diz o texto. O chamado de Cristo é imediato. Ele transforma a nossa vida de uma forma tão grande que não há tempo de esperar que os nossos planos se realizem para que eu e você nos movemos a Ele. Deus, Ele não pede voluntários, Ele chama servos. Você sabe a diferença de um voluntário e de um servo? O voluntário, ele se coloca os seus dons a serviço de forma voluntária para que aquilo seja feito. Então ele fala assim: eu não tenho esse compromisso, então eu voluntariamente vou te ajudar. O servo, do contrário, o servo, ele entende que ele não tem escolha, ele é servo, então ele vai e faz. O voluntário, ele escolhe o que fazer, ele se voluntaria a fazer alguma coisa, e ele pode também ter o direito de não se voluntariar a fazer aquilo. O servo, ele não está para fazer aquilo que ele entende que tem que fazer, ele está por fazer, não importa o que, está por fazer. Então não importa se ele vai fazer algo que todas as pessoas lhe vejam num palco ou num púlpito como esse, ou se ele vai fazer coisas e servir nos bastidores, onde só os olhos de Deus vão enxergá-lo, porque realmente o que importa para o servo é ser enxergado pelos olhos de Deus. Aqui estão dois homens que falam: olha, eu não sei se o Senhor é a minha primeira prioridade, eu tenho outras questões da minha agenda. E eu não estou falando aqui uma apologia a você largar todas as coisas e não olhar para a sua casa, não, porque eu entendo que, vez ou outra, cuidar do seu casamento é a prioridade de Deus para a sua vida. Quem sabe nesse momento da sua vida, cuidar do seu filho é a prioridade de Deus para o seu coração. Então eu e você temos que sondar o que é a prioridade de Deus no momento em que eu estou vivendo. Desde que seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, é prioridade para o Senhor Jesus. Diz amém para isso. Então é como se você pode estar dizendo: eu acredito em Jesus, mas eu não posso colocá-lo em primeiro lugar agora. Eu tenho outras coisas, eu tenho um sonho, eu tenho uma carreira, eu tenho planos pessoais que, se forem concretizados, então eu seguirei e devotarei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas às vezes nos procuram e falam assim: não, pastor, olha, eu vou me aposentar em alguns anos, daí o senhor pode contar comigo. Eu entendo o carinho do coração dessa pessoa, mas Deus não está esperando a sua aposentadoria para usar você. Deus não está usando esperando um cenário perfeito, para que então Ele possa te chamar para ser um soldado de Cristo Jesus. Na verdade, os textos bíblicos nos mostram que Jesus chamou as pessoas nas suas ruínas, em momentos, na verdade, que eles nem imaginavam. Eles estavam super ocupados, estavam com os seus olhos olhando para outro lugar, e Jesus os chama a mudar suas vidas. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, eu vou te levar a um lugar que você não sabe, e eu não vou te falar onde. Imagine só, aos nossos olhos parece loucura, mas é aprender a viver pela fé. Moisés, tira todo esse povo do Egito. E Moisés tira em obediência ao Senhor e lida com o mar, colinas, e Faraó, que mudou de ideia, vindo perseguir para matá-los.
Então Deus abre o mar vermelho e eles passam. Upa, agora é vitória. Não, agora tem um deserto só uma viagem. E eles ainda falharam em confiar ao Senhor, passaram anos e anos vagando no deserto, até que uma geração toda passasse, outra geração nova se levantasse, e então por meio de Josué e de seus líderes, eles entrassem e conquistassem a terra prometida. Qual que é a nossa prioridade? Quando alguém diz, eu entendo o cristianismo, mas eu simplesmente não estou pronto para colocá-lo no lugar central da minha vida. Eu entendo Cristo, mas eu não sei se Ele pode tomar lugar central na minha existência. Então Jesus fala, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Preste atenção no que Ele está dizendo. Ele está dizendo que colocar qualquer coisa antes de Cristo revela a morte espiritual. Você acha que está vivo, você acha que está desfrutando dos seus planos, mas na verdade é um morto sepultando outro morto. E você e eu, quando colocamos qualquer coisa antes de Cristo, na verdade nem desfrutamos daquilo que achamos que vamos desfrutar. Então você chega no auge da sua carreira profissional e fala, nossa, agora eu estou desfrutando. Sem Cristo isso não é nada. Isso é pó. Isso é neblina. Não tem valor. Porque ao invés de entregarmos no altar de Deus, sacrificamos aquele plano, aquele sonho no altar do nosso coração. Só que o altar de Deus é a ressurreição, a vida. E no nosso altar existe morte, destruição. E muitas vezes, na ânsia de conquistarmos os nossos planos e vivemos os nossos planos, os sacrificamos no altar do nosso coração, ao invés de consagrar ele no altar de Deus, que realmente trará vida, e vamos desfrutar realmente disso. Então o verdadeiro discípulo, ele não vai perguntar, se eu abraçar essa verdade, quanto isso vai me custar? Ele não faz esse tipo de pergunta. O verdadeiro discípulo, ele fala o seguinte, se isso é verdade, então que Deus me ajude a andar nela, aconteça o que acontecer. Que é o que os apóstolos fizeram. Pela graça e a bondade de Deus, eles largaram suas redes e seguiram imediatamente a Cristo, mesmo sem saber as consequências exatas. Mas a atitude deles nos ensina muito. Eles largaram tudo e imediatamente seguiram Jesus Cristo. Eles nem mesmo tiveram tempo de despedir das suas famílias, de forma adequada aos nossos olhos, porque havia algo muito maior para eles. E muitas vezes nós colocamos tantas questões, se eu abraçar essa verdade, quanto isso vai me custar? Tem pessoas que não se rendem a Jesus porque existe uma tradição familiar que lhe segura em outra religião. Então as pessoas falam assim, se eu seguir a Cristo, o que meu pai vai dizer? O que a minha mãe vai dizer? O que meus avós vão dizer? Eu sou de tradição desse tipo de religião A, B, C, mas se eu seguir a Cristo, eu vou ferir o coração das pessoas que eu amo. Então você prefere ferir o coração de Deus e agradar o coração das pessoas. Existem tantas pessoas que estão presas numa tradição boba, equivocada, e não seguem a Cristo pelo custo que lhes custará. E é claro que haverá um custo. As pessoas acham que seguir a Cristo é um conforto, elas acham que seguir a Cristo é um parque de diversão, que eu e você vamos nos divertir sempre. E Cristo nos mostra que seguir a Cristo existe um preço. Então o verdadeiro discípulo, como eu disse, nunca vai perguntar, se eu abraçar essa verdade de Cristo, quanto isso me custará? Assim como quando mudamos de vida. Muitas vezes mudamos de vida, não pelo amor a Deus, mas pelo custo que isso tem trazido a nós. Vou dar um exemplo. Quem sabe você queira tirar aquele pecado do seu coração, e você tem duas escolhas. Pelo que o teu pecado tem ferido o coração de Deus, e por isso você largar aquele pecado e viver em santidade, ou aquele pecado começa a afligir o seu coração, começa a trazer malefícios à sua vida, e você fala assim, não, é melhor eu largar. Você não larga por amor a Deus, você larga por amor a si mesmo. Eu já disse esse exemplo. Digamos que você esteja no trânsito, está lá o pastor Emerson no trânsito, e alguém vem e me fecha, eu imediatamente abro o vidro, coloco a mão para fora e falo, Deus te abençoe. Daí eu posso ter falado, Deus te abençoe, para que realmente Deus o abençoe,
Ou eu posso falar, Deus te abençoe, porque do carro do lado tinha um irmão da igreja. Eu falo, pastor, graça e paz. Amém, irmão? Qual que é a minha motivação? Na verdade, é o medo de não ser pego por irmãos da fé. O que dirão de mim? O pastor da igreja, gente, abaixou em vida e mandou o homem. Já pensou? Que absurdo. Então eu faço não porque eu amo a Deus, ou deixo de fazer não porque eu amo a Deus, mas porque eu amo a mim mesmo. E a minha reputação é maior do que o meu amor a Deus. Isso é muito sério. E quantos de nós estamos pegos nessa arapuca que a gente mesmo cria? Esses discípulos estavam amando mais a si mesmos. Mais a si mesmos. É como se eu e você convidasse Jesus. Jesus, ó, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, entra o Salvador, mas não o Senhor. Eu quero aquele que me salve, aquele que me tire dessa situação, que me resgate, mas eu não quero aquele que domine sobre a minha vida, aquele que me direcione, porque eu já sei fazer isso. Então eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor. Eu quero aquele que me abençoa, que faz milagres, que responda a minha oração, que desça dos céus, que faça coisas maravilhosas, mas eu não quero necessariamente o Jesus Senhor da minha vida, aquele que me direciona, aquele que vai me cerceando, aquele que fala que está errado aqui, que tem que corrigir ali. Eu não quero isso, mas o Salvador, esse eu quero. Eu quero aquele Jesus da cruz, aquele que estava na cruz e que ressuscitou, mas eu não quero o Jesus assentado em alto e sublime trono, reinando soberano sobre a minha vida. Eu quero o Salvador, mas eu não quero o soberano. E quantos de nós fazemos isso? E Jesus, ele não pode ser dividido. Jesus é um só. Ou ele entra como Salvador e Senhor, ou ele não entra na nossa vida. Então eu e você temos que nos entregar. Há uma frase de C.S. Lewis que ele fala: entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Olha só, entregue-se a Cristo, pois só assim você encontrará a si mesmo. Quando você se entrega ao Senhor, Salvador e Senhor Jesus Cristo, você encontra a si mesmo, quando você se entrega. E quantas pessoas estão procurando quem são, propósitos e direção, e quando seria tão simples você se entregar a Jesus, então ele daria o propósito, e revelaria a sua identidade. Essa é a ideia do segundo ponto. Primeiro, uma nova prioridade. Qual que é a prioridade do nosso coração? Segundo, essa nova identidade. Seguir a Cristo nos dá uma nova identidade. Nós não somos mais quem éramos, somos mudados. Ser cristão não é sobre uma melhora de vida, mas é sobre uma radical mudança de natureza. Ser cristão não é uma reforminha na sua casa. Cristo não entrou para trocar as cortinas da sua casa, ou a mobília do lugar. Cristo entrou para demolir a sua casa e reconstruí-la do zero. Cristo entrou para mudar a nossa identidade, a nossa natureza é mudada. Éramos filhos da ira, hoje somos filhos de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, hoje alcançamos misericórdia. Era um povo que era bastardo, hoje somos filhos e filhas de Deus adotados por meio de Jesus Cristo. É isso que somos, uma nova natureza. Há uma natureza nova em nosso coração que não foi criada por mim e por você. Por melhores intenções que tenhamos, não é uma mudança de aspecto que eu preciso e você precisa, você sabe muito bem disso. Nós precisamos ser transformados, da cabeça aos pés, mudado. Por isso que ele fala de uma nova identidade. Jesus disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Essa ideia de eu não quero mais os meus próprios desejos. E só alguém transformado em sua identidade pode negar-se a si mesmo. E quando eu falo negar-se a si mesmo, não é coisa simples da vida. É coisas do âmago, da identidade do ser humano, da alma, do nosso interior. Negar-se a si mesmo é poder dizer não às coisas maledicentes que habitam em nosso coração. É poder ter forças para dizer não a coisas pecaminosas que habitam em nosso interior. É poder dizer não àquilo que você fala: eu nasci assim, vou morrer assim. Não! Uma nova natureza muda, porque ela é poderosa. Ela muda até aquilo que aprendemos desde a infância. Ela muda até as personalidades. E muitas vezes as pessoas têm aquele desejo de falar assim: não, é a minha personalidade, você tem que aceitar do jeito que eu sou. Ei!
Então o pecado faz parte da personalidade sua, e você vai continuar pecando porque é assim que você é. Então Cristo não tem poder nenhum para mudar a nossa vida, para mudar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age. Se você é um procrastinador, e quem sabe até um preguiçoso, uma preguiçosa, Cristo não vai mudar isso na sua vida, Ele não é poderoso para fazer isso. Se você tem problemas de cunho da personalidade, do caráter, então Cristo não tem poder para mudar o seu caráter de forma tão poderosa que as pessoas vão falar que você é um hoje e um outro amanhã, porque Cristo te mudou. Ou Cristo transforma a nossa vida, ou fechamos a Bíblia, fechamos a igreja e vamos embora, porque de nada aproveita. Cristo é poderoso para mudar até os nossos vícios, vícios de linguagem, vícios de atitude, vícios de pensamentos, para destruir os ídolos do nosso coração, como recentemente aqui eu preguei, para destruir os vícios dos nossos pensamentos. Ele é poderoso para nos levar a uma vida de santidade. Diz amém para isso. Agora, como é que eu vivo isso? Negue-se a si mesmo, encontre a si mesmo. Quero que morra para a tua velha abordagem de identidade e adquira esse novo eu, essa nova ideia. Cristo diz: entregue-me tudo. Não quero um pouco do seu tempo. Eu não quero um pouco do seu dinheiro. Eu não quero um pouco do seu trabalho. Eu quero você por inteiro. Eu não vim para atormentar o seu eu natural. E essa é uma frase de C.S. Lewis. Eu vim para matar o seu eu natural. Olha só que poderoso. Eu não vim para atormentar apenas, eu vim para matar o seu eu natural. Como Jesus disse a Nicodemos, importa que você tenha que nascer de novo. E o discipulado faz parte disso. Eu olho para mim mesmo, tantas áreas da minha vida eu preciso nascer de novo. E como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho poder para fazer isso, mas o meu discipulador supremo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Então, em vez de ganhar um eu, ganhando coisas, construindo coisas ao nosso redor, eu preciso construir tudo em sua vida, ou seja, construir tudo em Cristo Jesus. É isso que eu deveria ter, adquirir essa nova identidade. Há uma nova prioridade, há uma nova identidade, mas tudo isso tem que ser nutrido por alguma coisa. E aqui eu termino dizendo que há uma nova fonte de amor. Lucas 9, versículos 51 a 56, Jesus ali está falando com os discípulos, e alguns samaritanos haviam negado Jesus. Então os discípulos, de forma equivocada, falam o seguinte: ó Jesus, manda fogo do céu, consuma essas pessoas que negaram você, que não reconhecem você. Olha só os nossos discípulos, os homens que a gente ama. Mata todo mundo, Jesus. Você é o novo Elias. Elias não mandou fogo dos céus? Você é maior que Elias, então o Senhor também pode. Esse pessoal negou você, não te ama? Manda fogo do céu. Essa é a nossa natureza. Quando a gente olha os nossos inimigos, imagina só: se eu pudesse, eu mandava fogo do céu para consumir os meus inimigos. Os discípulos estão pedindo isso. Mas Jesus responde. Ele responde aqui para eles: olha, mas Jesus, versículo 55, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus, ele manifesta que ele tomaria desse consumo de Deus sobre a vida dele. E na cruz nós vemos Deus sendo consumido pelo fogo da ira de Deus, no nosso pecado. Essa ideia, esse amor, essa misericórdia que Jesus representou para os samaritanos e que estava ensinando para os apóstolos, que eu e você precisamos. É dessa graça, desse amor. Perceba que Jesus não condenou os samaritanos, não os rejeitou por eles terem rejeitado Jesus, não condenou nem os soldados, os quais crucificaram Jesus. Você lembra que ele falou para os soldados: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só a medida de amor e misericórdia que Deus dá. Por isso que a gente tem que ter uma nova fonte de amor e misericórdia. Para os próprios soldados que haviam crucificado, ele fala: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas Jesus repreende os discípulos. Lucas 12, você não precisa abrir, ele fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, Jesus falando, e bem que eu gostaria que já tivesse aceso o fogo, mas, ele continua, existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio, até que o mesmo se cumpra.
Ele fala: pela minha santidade eu consumiria todos, mas existe um batismo pelo qual eu vou passar. Esse batismo é a cruz do Calvário. Ele passaria pelo batismo do fogo, do consumo. Sua carne foi dilacerada, suas costas foram partidas pelos chicotes, seus punhos, pés foram perfurados, traspassados pelos cravos. Ele está na cruz, tomando aquilo que os discípulos pretendiam que os samaritanos enfrentassem. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou toda a condenação do nosso pecado, da nossa incredulidade. Ele que toma isso. O fogo não caiu sobre os samaritanos, nem sobre os soldados que crucificaram Jesus, nem sobre os inimigos de Jesus. Esse fogo consumidor caiu sobre ele, sobre Jesus Cristo. Ele foi aquele imerso no julgamento de Deus. Ele teve o que nós merecemos. E essa é a fonte de novo amor, de nova misericórdia, de nova graça que o discipulado nos proporciona. Aqui está a razão: você não pode mudar sua identidade sem uma experiência radical de misericórdia, sem uma experiência radical da graça, sem uma experiência radical do amor. Se eu e você não tivermos uma experiência radical com a graça, a misericórdia e o amor de Deus, nunca teremos a nossa identidade mudada e a nossa prioridade reordenada. É só por uma experiência com Cristo. É por isso que ele fala: vem e siga-me. Não é um chip que inserimos no nosso cérebro, no nosso coração de transformação. Muitas vezes nós queremos uma transformação, a transformação micro-ondas, a transformação miojo, 3 minutos está pronto. Não existe isso. A transformação é por meio do discipulado. É forno a lenha, irmão. Vai lá, tem que esquentar a lenha, depois colocar lá, cozinhar. É assim que Deus trabalha no nosso coração. É um processo. Diga comigo: processo. Os processos de Deus na nossa vida são assim, levam tempo, levam experiências, leva vida sobre vida. É um derramar do nosso coração na palavra, na oração, mas existe um processo. Por isso que nós não podemos aceitar um igrejamento sem um novo nascimento. Se você já está aqui há tempo na igreja central, eu estou chamando você à responsabilidade de ter sua vida mudada por meio de Cristo, na leitura da palavra, consciente, perseverante, de vida de oração. Pare de se esconder. De Deus não se esconde. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, procurando seus verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Ele está a procurar pessoas que lhe procurem, que se dobrem diante dele, que o busquem. É assim que Deus faz, essa nova identidade. Então eu quero ir para conclusões finais. O discipulado com Cristo não é opcional. Você não tem uma opção, aceitar ou não. Uma vez alcançado por Cristo, você começou o discipulado por Ele. É um comando para cada pessoa que quer seguir a Jesus Cristo. É como se Ele estivesse dizendo: se você quer uma experiência comigo, qualquer relacionamento comigo, então você tem que ser um discípulo. Seja coberto pela poeira de Cristo Jesus. Segundo, discipulado é uma jornada. Não é uma prova de 100 metros. É uma maratona. Eles estão aqui no caminho. Jesus, ali em Lucas 9, que nós lemos, ele inicia uma jornada em direção a Jerusalém. Ele está a caminho. Jesus sempre está em movimento, caminhando. Essa é a ideia de que estamos sempre caminhando na história da nossa vida, na esteira da nossa existência, e Jesus Cristo vem, no meio da nossa jornada, nos encontra. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Eles estavam ao caminho de Emaús, tristes, e quem aproxima deles? O próprio Senhor Jesus, na caminhada que somos transformados, na caminhada cristã. Então não pense que um culto vai mudar a sua vida, uma conferência vai transformar a sua história, escutar fulano e ciclano vai mudar, se você não mergulhar no próprio Senhor Jesus Cristo. Não é negociável. Deus é quem determina como é o discipulado, e não eu e você. Muitas vezes a gente determina como é que tem que ser o nosso discipulado. Ei, não é negociável. Também o discipulado é emocional. Não podemos apenas nos envolver com Deus porque sabemos que é certo. Precisamos nos envolver com Ele porque o amamos. Isso é bem diferente. Então as nossas motivações não são pelo custo que isso tem gerado à minha vida, mas pelo custo que isso tem gerado ao coração de Deus.
Eu procuro mudar a minha vida não porque as pessoas vão me julgar, mas porque eu não tenho agradado o coração de Deus. É isso que tem que pesar na minha vida, na transformação, na mudança. Ele é posicional, o discipulado. Precisamos viver em e por meio de Jesus Cristo. Você tem que tomar uma posição. A minha vida é em e por meio de Cristo Jesus. Não é em e por meio do meu plano, do meu sonho, da minha agenda, mas é em e por meio de Jesus Cristo. Eu tomo uma posição. E outra, e por fim, é permanente. Discipulado não é algo que podemos fazer em alguns dias e não em outros. É para o resto da vida. Somos discipulados, ninguém chegou lá ainda. Nós sempre estamos em formação pelo nosso discipulador. Sempre mais e mais cobertos pela poeira do nosso discipulador, Jesus Cristo. Sempre mais moldados o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras pelo nosso discipulador, Jesus Cristo. Aquele que nos ama, aquele que nos toma. Ele que alinha as nossas prioridades. Quem sabe eu e você precisamos fazer essa oração nessa manhã. Qual o alinhamento das nossas prioridades? Elas estão corretas? Elas estão alinhadas com a sabedoria de Deus? Como é que está essa nova identidade? Nós estamos expostos a apenas uma reforminha na nossa vida ou uma transformação radical na nossa vida? E como isso tudo é possível? Apenas se eu e você tivermos uma experiência radical com o amor, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Somente assim seremos verdadeiramente transformados, mudados. Somente assim vamos ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Rejeite a ideia de um igrejamento sem um verdadeiro novo nascimento, sem um verdadeiro discipulado transformador na minha e na sua vida. Amém?